Olá, sombrios! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão gostando do conto? Então já deixa o like, um comentário e compartilha com seus amigos. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Então sejam os bons lupinos e lupinas, e de início se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. E sem mais prosa, vamos pro vídeo. Matias dirigia com firmeza, evitando qualquer parada desnecessária. Seus olhos constantemente alternavam entre a estrada à frente e Lobo ao seu lado, como se quisesse garantir que ele não fizesse nada inesperado. Cada quilômetro percorrido o deixava mais ansioso, mas ele sabia que precisava manter o controle até chegar perto de Jardim Olinda. O silêncio entre eles era quase insuportável, mas Matias preferia assim. Se Lobo resolvesse falar, queria que fosse no momento certo, perto de seu objetivo. Enquanto o carro deslizava pela estrada escura, Matias planejava um plano B. Em sua cabeça, onde ele saísse vivo. As variáveis eram certas, mas ele precisava de uma solução e bem rápido. O pensamento de que seu tio poderia entrar em cena a qualquer momento tornava tudo ainda mais complicado. Lobo, por outro lado, permanecia imóvel e calado, mas sua mente era um turbilhão. O medo apertava seu peito como uma corrente invisível, pois ele sabia que estava preso em uma teia da qual talvez não conseguisse escapar. O que mais o perturbava, porém, era a natureza do tio de Matias. Uma criatura tão sobrenatural quanto os lobisomens que eles viram, algo além do que Lobo estava preparado para lidar. E mesmo assim, ele devia lealdade a Matias. Uma lealdade que, por mais que o medo corroesse, ele ainda mantinha. Mas a questão que ecoava em sua mente repetidamente era: por quanto tempo ele conseguiria sustentar essa fidelidade antes que o pavor o fizesse ceder? Ambos estavam presos em seus próprios dilemas, em uma viagem silenciosa e cheia de tensão. O encorado observava os dois com olhos atentos, seus instintos aguçados captando cada nuance de emoção que emanava de Matias e Lobo. Ele podia sentir o medo pairando sobre eles, como uma sombra densa, a apreensão que preenchia o ar e a desconfiança mútua que ambos tentavam disfarçar. Mas o que mais chamava sua atenção eram os indícios de que mentiam. O encorado sabia reconhecer uma mentira deslavada, e os dois estavam cheios delas. No entanto, ele decidiu não agir, ainda. Não tinha nada a perder, e a curiosidade o corroía. Queria ver até onde a farsa dos dois iria. Conforme o carro seguia pela estrada, o encorado revisava mentalmente tudo o que ouvira de Matias, analisando cada detalhe da história. A desconfiança se transformava em convicção. Para ele, Matias só podia ser o responsável pelo tráfico das mulheres, que tanto haviam sofrido. E a ideia de que Matias poderia ser o próprio causador dos abusos e crueldades que as vítimas enfrentaram o enjoava. Ele rosnou baixinho, seus pensamentos repletos de ódio, imaginando as atrocidades pelas quais Matias poderia ser o responsável. Quando finalmente chegaram em Montes Claros, em Minas Gerais, a tensão no ar era palpável. Matias, ciente de que precisava reabastecer, fez uma parada para pôr gasolina e comprar algo para comer. Enquanto ele saía do carro, o encorado continuava imóvel, mas seus olhos seguiam cada movimento de Matias. A tensão era sufocante.
E Lobo, que permanecia em silêncio no banco do passageiro, não ousava fazer um som. Ele também sentia o peso do olhar do encorado, como se aquele ser soubesse que suas mentiras estavam por um fio. Cada minuto passado sem que o encorado revelasse suas intenções, aumentava o pânico de Matias, que agora tentava desesperadamente manter a fachada enquanto buscava uma porta de escape. O encorado permaneceu no carro, mas assim que Matias e Lobo se distanciaram, ele os seguiu com cuidado, mantendo-se à sombra, perto o suficiente para captar cada palavra. Seu instinto predador estava em alerta, e ele queria ouvir o que os dois discutiriam longe de seus olhos vigilantes. Matias entregou uma quantia de dinheiro para Lobo, que entrou na loja de conveniência, e ele se afastou em direção a um local mais isolado. Ali ele fez uma ligação rápida. "Silas, onde você está?" murmurou olhando ao redor. "Acabei de estacionar no posto. Estava logo atrás de vocês." A voz de Silas respondeu do outro lado da linha. Matias olhou ao redor, sentindo a pressão crescente na situação, e sussurrou com urgência: "Fique atento. Meu tio está desconfiado. E Lobo, ele vai acabar falando demais. Se isso acontecer, meu tio pode mudar de lado e se aliar ao fazendeiro e às criaturas dele. Ou, na pior das hipóteses, nos matar. Preciso que esteja por perto caso as coisas esquentem e eu precise de carona." A voz de Silas soou calma, mas firme. "Olha, Matias, eu andei investigando o tal fazendeiro que você diz controlar as feras. Não encontrei nada suspeito sobre ele. É apenas um homem que cresceu na vida, doou parte das terras para o povo mais pobre e ajudou a criar aquela comunidade. Tem certeza que você não está exagerando por causa do nome? Alcateia é sugestivo, sim, mas isso não prova nada." Matias sentiu o sangue subir. A desconfiança de Silas, combinada com o peso de tudo que estava acontecendo, acendeu sua fúria. "Eu não estou louco, Silas," gritou, sua voz carregada de raiva contida. "Eu sei o que vi, e você também vai ver quando chegar lá." Ele desligou o telefone com força, respirando pesadamente enquanto seu rosto se contorcia de frustração. Sem mais paciência, entrou furioso na loja de conveniência, tentando manter o controle de suas emoções. O encorado, agora escondido no topo de uma árvore próxima, assistiu a tudo com um sorriso de canto. Ele sentia que a situação de Matias estava desmoronando, como uma casa feita de cartas. Sabia que poderia apertar ainda mais a pressão sobre Lobo para extrair o que precisava. Mas sua curiosidade foi despertada por outro ponto. O fazendeiro que havia posto Matias para correr. Talvez houvesse algo mais profundo por trás dessa história, algo que ele precisava investigar. Matias e Lobo voltaram ao carro e encontraram o encorado exatamente onde o haviam deixado, recostado no banco, com o chapéu puxado para cobrir o rosto. Mas Matias hesitou ao sentar no banco do motorista, olhando ao redor como se procurasse alguém. A tensão no ar era densa. "Será que ele está no estacionamento certo?" Lobo perguntou nervoso, tentando disfarçar o medo que começava a tomar conta. "Claro que está, Lobo," respondeu Matias impaciente. "Ele disse que estava logo atrás da gente." O encorado ergueu a aba do chapéu levemente, deixando à mostra apenas seus olhos, que pareciam perfurar fundo na alma de quem os encarasse. "Quem estamos esperando, Matias?" perguntou o encorado, sua voz grave e cheia de uma calma ameaçadora. O simples som da voz do tio de Matias fez Lobo estremecer. Ele sentia o peso daqueles olhos vermelhos sobre ele, mas não ousava virar-se para encará-lo diretamente. Matias, por sua vez, tentou manter o controle. "Era o amigo que disse que estaria esperando por nós aqui," respondeu Matias, tentando soar despreocupado. O encorado baixou a aba do chapéu um pouco mais e se inclinou para a frente.
aproximando-se dos dois. Ele ficou entre os bancos da frente, criando uma presença opressiva. Me parece que seu amigo desistiu, ou se perdeu, murmurou ele com uma ponta de sarcasmo afiado. Ou talvez tenha mais juízo que vocês dois. Lobo lançou um olhar de soslaio para Matias, que por sua vez apertou o volante e deu partida no carro. Tentando manter a compostura, ele falou: ele deve ter se perdido, mas vou mandar a nossa localização de novo. Antes que Matias pudesse completar o gesto, o encorado agarrou sua mão com força, prendendo contra o volante. Sua voz se tornou uma ameaça, fria e firme. Até onde você acha que vai com isso, Matias? A pergunta saiu em um tom que fez o sangue de Lobo gelar. Você só está vivo por causa de tua tia. Eu soube que estava mentindo no momento em que apertei sua mão naquela casa. Estamos no meio do caminho agora, e estou te dando a última chance de voltar atrás, porque quando chegarmos a Jardim Olinda, o castigo é certo, o seu e o dos seus amigos. Ele soltou a mão de Matias, deixando-o com o coração disparado e o rosto pálido. O encorado se recostou no banco de trás, puxando novamente o chapéu sobre o rosto. Quanto ao seu amigo, Silas, ele não vai mais encontrar vocês. Talvez só em outra vida, completou o encorado num tom tão casual que fez o estômago de Matias afundar. Matias o encarou pelo retrovisor interno, a surpresa estampada em seus olhos. Foi assim que você soube para onde estamos indo? Ele te contou antes de morrer? O encorado sorriu, mas não havia humor naquilo, apenas uma sombra de ameaça. Por que faz perguntas para as quais já tem a resposta, Matias? Lobo, que observava tudo em silêncio, finalmente percebeu algo que nunca imaginara ver. Medo nos olhos de Matias. O orgulho e a arrogância de Matias estavam agora abalados, mas ele não recuou. Orgulhoso como sempre, ele continuou com o plano, condenando a si mesmo e aos outros. O carro seguiu pela estrada, mas a tensão no ar indicava que o destino final seria muito mais sombrio do que qualquer um ali imaginava. Meia hora antes. Do alto da árvore, o encorado observava calmamente. Seus olhos atentos como os de um predador seguiam a origem da voz que falava com Matias. Ele localizou o caminhão estacionado perto da entrada do posto, ainda ligado. Matias havia desligado o telefone e entrado na loja de conveniência, deixando o encorado com tempo e oportunidade. Descendo da árvore com a agilidade de uma sombra, ele caminhou silenciosamente pelo estacionamento em direção ao caminhão. Quando Silas abriu a porta do veículo para descer, deu de cara com uma visão que congelou o sangue em suas veias. Um homem alto, coberto de couro escurecido, com um chapéu de abas largas que ocultava parcialmente seu rosto. Mas o que aterrorizou ele de verdade foram os caninos que brilhavam à luz fraca e os olhos incandescentes como brasas. Silas recuou instintivamente, sentindo o pavor tomar conta de seu corpo. Sua primeira reação foi tentar fechar a porta do caminhão, mas o encorado foi mais rápido do que seus reflexos permitiriam. No piscar de olhos, ele agarrou Silas pelo pescoço com uma mão forte e fria, puxando-o para fora do caminhão e arrastando-o para a escuridão. A luta de Silas foi breve, impotente diante do poder do encorado. A escuridão engoliu os dois, e o silêncio que se seguiu foi perturbador. Ninguém no posto viu ou ouviu o que acontecia na sombra. 20 minutos depois, o encorado retornou, caminhando com a mesma calma e frieza de antes. Ele subiu no caminhão de Silas, dirigiu até a área de parada de caminhões nos fundos do posto e deixou o veículo ali, perfeitamente oculto. Ninguém notaria sua presença por um bom tempo. Ao voltar para o carro, ele já sabia de toda a verdade. Cada detalhe que Matias havia tentado esconder estava agora claro como o dia.
mas por algum motivo, talvez por uma mistura de crueldade e expectativa, o encorado decidiu dar a Matias mais uma oportunidade de se redimir, de confessar. No entanto, sabia que, se o sobrinho continuasse insistindo em sua teimosia, ele teria o maior prazer em aplicar o mesmo tratamento que dera a Silas. O destino de Matias estava selado, mas ele ainda não sabia disso. Enquanto isso, na casa de Osíris, percebendo a tensão crescente, o Dr. Pedro desceu do cavalo, dirigiu-se diretamente a Osíris com uma voz calma, mas firme. Precisamos conversar, doutor. É um assunto que interessa a todos nós. Osíris, que mantinha uma expressão desconfiada e séria, franziu as sobrancelhas enquanto examinava o rosto de Pedro, como se tentasse ler nas entrelinhas o que estava sendo proposto. O que vocês teriam que poderia me interessar? Perguntou ele cruzando os braços. Antes que Pedro pudesse responder, Kathleen, ainda montada no cavalo, inclinou-se levemente para a frente e respondeu. Material para suas pesquisas e ninguém para te incomodar. Nicholas, ao ouvir a resposta, lançou um olhar rápido para Kathleen por cima do ombro, surpreso com sua ousadia. Ele também observou a reação de Osíris, que pareceu ponderar aquelas palavras. Após um breve, mas tenso silêncio, Osíris respondeu com um meio sorriso. Proposta interessante. Por favor, vamos entrar. Imagino que estejam querendo algo que vai contra seus princípios, Nicholas. Com o convite feito, todos desmontaram, e Osíris, com um gesto de mãos, indicou a porta de entrada. Ao adentrar a casa, Kathleen ficou impressionada com o contraste que encontrou. A sala de estar misturava o aconchego de um lar com a seriedade de um lugar de estudos. As prateleiras estavam abarrotadas de livros e manuscritos que subiam até o teto, dispostas em um caos que, sem dúvida, apenas Osíris entendia. Cada volume parecia ter sido folheado inúmeras vezes, com páginas desgastadas pelo uso. No centro da sala, um grande sofá de couro marrom, gasto pelo tempo, ocupava o espaço ao lado de uma lareira de pedra. A lareira, embora claramente antiga, parecia raramente usada, com cinzas já esquecidas em seu interior. A mesa de centro, coberta por papéis soltos com anotações frenéticas, dava ao tom do ambiente um lugar onde o conhecimento fluía desordenadamente, mas com propósito. Cadeiras de madeiras esculpidas à mão completavam a mobília, oferecendo um ar rústico e íntimo ao lugar. O Dr. Osíris indicou o sofá e as cadeiras, fazendo um gesto amplo e quase teatral para que todos se acomodassem. A sua voz arrastada e carregada com um toque de ironia preencheu a sala. Desculpem a bagunça. Raramente recebo visitas. A sala era uma extensão palpável da mente complexa de Osíris, uma mistura única de elementos rústicos e científicos. Cada prateleira, cada objeto parecia contar uma história ou esconder um propósito velado. Kathleen, com seu olhar aguçado e atento, percorria o ambiente com uma fascinação difícil de esconder. Seus olhos azuis brilhavam sob a luz difusa que entrava pelas janelas, refletindo a curiosidade e o fascínio que a dominavam. Ainda assim, sua casa é fascinante, doutor. Parece que tudo aqui foi tirado de um livro de mistério. A voz suave de Kathleen, embora carregada de fascinação genuína, parecia pairar sobre a tensão no ar, cortando momentaneamente o clima sombrio da sala. Osíris, que raramente se deixava abater pelas reações alheias, arqueou levemente uma sobrancelha, surpreso com a espontaneidade dela. Ele se virou com um olhar afiado e penetrante que usava com frequência em suas observações clínicas. Um amante da literatura? E como se chama a jovem espirituosa? Indagou ele, os olhos fixos nela, como se estivesse estudando uma nova cobaia. Kathleen Sales. E sim, gosto de livros de mistérios.
independente do tema abordado. Respondeu ela com uma tranquilidade desarmante. Havia uma calma em sua resposta que parecia quase fora do lugar, especialmente diante do ambiente carregado de tensão. Osíris a encarou por alguns segundos, avaliando-a com o mesmo olhar predatório que costumava reservar para suas pesquisas. Ele a estudava, mas não apenas como a presa de uma mente curiosa, mas também como um enigma que despertava seu interesse. Acho que já deva saber quem sou. Seus amigos com certeza já lhe falaram. A voz de Osíris, que antes soava fria e calculada, agora tinha um leve tom provocativo. Ele se voltou para a mesa e começou a servir-se de vinho. A cor rubi do líquido refletiu a luz que entrava pelas janelas, lançando um brilho suave no ar. Sua mão era firme, e o gesto de servir parecia quase casual, como se estivesse convidando-a para um jogo cujo desfecho ele já conhecia. A senhorita tem uma conversa agradável, que combinaria com um bom vinho, mas como não confiam em mim, me contento em beber sozinho enquanto vocês me dizem o que querem de mim. Osíris falou enquanto erguia a taça até os lábios, seu olhar não abandonando o rosto de Catelyn. Para a surpresa de todos, Catelyn respondeu com a mesma calma que havia mostrado antes. Eu aceito. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, como se todos na sala prendessem a respiração por um breve momento. A declaração de Catelyn pairou no ar, inesperada e audaciosa, como um trovão que rasga o céu em uma noite calma. Osíris, Nicholas e os outros a encararam surpresos. Nicholas especialmente sentiu um misto de apreensão e respeito, crescendo dentro de si. Ele sabia que Catelyn, apesar de sua aparência frágil, possuía uma coragem rara, a coragem que muitos homens temiam enfrentar. Osíris, sempre um mestre em decifrar intenções, percebeu a sinceridade no tom de Catelyn e, embora intrigado, deixou transparecer um leve sorriso carregado de fascinação. Tem certeza disso? Perguntou ele, estudando-a com um olhar afiado. Catelyn, sem desviar o olhar, respondeu com firmeza, seus olhos azuis fixos nos de Osíris, uma confiança inabalável emanando dela. Sim, doutor. O senhor não tem intenção de nos machucar. Ela lançou um olhar breve para os papéis desordenados e a estante abarrotada de livros, notando os detalhes que pareciam revelar mais sobre o homem à sua frente. Sua sala reflete sua busca incansável por respostas. Sua gentileza em nos receber prova que ainda há humanidade em você. Eu aceito o vinho. Acredito que teremos uma longa conversa, e será do seu interesse. As palavras de Catelyn penetraram fundo, expondo o doutor de maneira que poucos haviam conseguido. Havia uma precisão perturbadora na observação dela, algo que o deixou desconfortavelmente exposto, como se tivesse sido despido em público. Osíris, no entanto, não sentiu ameaça. Sentiu curiosidade. Poucos conseguiam ver além da fera e reconhecer o homem que ainda lutava por controle. Ele serviu outra taça de vinho, com gesto calculado, entregando-a a Catelyn com um olhar que misturava respeito e um toque de fascinação predatória. Quase leu minha alma, senhorita, comentou ele, com um sorriso que mal escondia seu apreço pela perspicácia dela. Agora estou curioso. Em que posso ajudá-los? Catelyn respondeu com um sorriso tranquilo, tomando um pequeno gole de vinho antes de desviar o olhar para Pedro. O Dr. Pedro pode explicar melhor. Pedro começou a falar, mas antes que pudesse concluir uma frase, Osíris ergueu a mão silenciando com um gesto leve, mas carregado de autoridade. Seu olhar se desviou rapidamente para Nicholas, que até então permanecia em silêncio, atento a cada detalhe. Algo no ar mudou. O desafio implícito era claro. Quero ouvir de você, Nicholas. O que precisam de mim?
A voz de Osíris soou calma, porém carregada de provocação velada, como se estivesse testando os limites do controle de Nicholas. Nicholas, que observava tudo, com os sentidos aguçados, sentia um arrepio subir pela espinha. O ar na sala parecia denso, como se cada movimento ou palavra pudesse deflagrar algo mais sombrio. Seus instintos lupinos, sempre à flor da pele, captaram o desafio. Seus músculos se tensionaram sob a pele, e seus olhos de um verde vibrante assumiram um brilho dourado e predatório, um reflexo da fera dentro dele. Lutar contra o instinto de avançar era uma batalha interna. A fera dentro dele queria dominar, mostrar quem era o alfa, quem governava o espaço. Mas Nicholas, com toda a sua experiência e controle, respirou fundo, afastando a fúria que borbulhava em seu peito. Ele sabia que qualquer movimento errado poderia desencadear um conflito desnecessário. "Precisamos do seu laboratório", disse ele, sua voz baixa e firme, sem rodeios. "Precisamos de um antídoto, e seu laboratório tem os recursos que precisamos. E o tempo é curto." O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Os olhos de Osíris fixaram-se nos de Nicholas, medindo-o como um predador calcula sua presa. Era uma batalha silenciosa, uma troca entre dois líderes, dois seres predatórios, ambos cientes de que, apesar da aliança momentânea, jamais baixariam a guarda. Osíris inclinou-se levemente para a frente, seus olhos cinzentos cintilando com um interesse sombrio. A fera dentro dele, um híbrido único entre homem e crocodilo, despertava. Ele colocou a taça sobre a mesa com cuidado exagerado, o som ecoando como um estalar de garras. "Interessante", murmurou ele, os olhos ainda fixos em Nicholas. "E o que exatamente seria esse antídoto?" Nicholas não piscou. Ele sabia que Osíris era tão perigoso quanto ele, e talvez até mais. A tensão entre os dois era palpável, como se ambos estivessem à beira de uma batalha. Suas respirações sincronizadas ecoavam na sala, pré-anunciando um confronto silencioso entre predadores.